Você tá cansado do seu bolo dar certo num dia, ficar solado no outro, ficar muito duro num dia, ficar muito mole no outro? Então esse vídeo é pra você. Eu vou te ensinar a fazer um bolo sempre perfeito, usando a receita que você quiser. Com essas dicas, o único jeito do seu bolo dar errado é ele queimar. Então vem comigo e confere as dicas. A primeira dica que eu tenho pra você é, antes de começar a fazer o bolo, leia a receita. Leia o passo a passo da receita quantas vezes forem precisas. Assim você já sabe mais ou menos o que vai fazer e não precisa ficar desesperado depois lendo a receita enquanto você estiver fazendo o bolo. E leia também para saber todos os ingredientes que você vai precisar. Então antes de começar também verifique se você tem todos os ingredientes que a receita está pedindo. Já deve ter acontecido com você de você começar a fazer um bolo e de repente descobrir que acabou o açúcar. E agora tem que correr pro mercado, mas você já bateu os ovos. Não é nada legal quando isso acontece, né? Então veja direitinho se você tem todos os ingredientes. E isso já complementa a dica número 2, que é faça o mise en place. Mise en place é um termo em francês que significa separar e pesar todos os ingredientes antes de começar o preparo. Isso vale tanto para confeitaria quanto para cozinha salgada. Então antes de começar, separa todos os ingredientes e mede tudo. A terceira dica é utilize os ingredientes em temperatura ambiente. A não ser que a receita peça ao contrário. Então, quando for fazer um bolo, já tira os ingredientes que você vai precisar algumas horas antes da geladeira. Os ovos, o leite, a manteiga, tudo em temperatura ambiente. Quarta dica, sempre pré-aqueça o forno. Sempre, sempre, sempre. Pelo menos 10 minutos antes de colocar o bolo lá dentro. Então, antes de fazer o mise en place, você já pré-aquece o forno. Assim ele vai chegar numa temperatura boa para quando você colocar o bolo lá dentro. A única vez que você não vai pré-aquecer o forno é quando a receita pedir isso. E aqui vai uma dica bônus, hein? Isso só no caso de bolos. Se na receita tá pedindo para você pré-aquecer a 180 graus, pré-aquece um pouquinho mais da temperatura. Então você pode pré-aquecer a 220 graus. Porque na hora que você for colocar o bolo lá dentro, a temperatura vai cair. Na hora que você abrir o forno, a temperatura vai cair. E ela demora um pouco para voltar. Então aquecendo numa temperatura mais alta, quando você colocar o bolo lá dentro e fechar o forno, essa temperatura não vai abaixar tanto quando você abrir o forno. E aí você coloca o bolo lá dentro e volta para os 180 graus. Não vai esquecer do forno a 220 graus, senão seu bolo vai queimar. Sexta dica, respeite as medidas da receita. Se estiver pedindo uma xícara, usa uma xícara. Se estiver pedindo uma colher de sopa, use uma colher de sopa. Então tenha sempre xícaras e colheres medidoras em casa. Uma balança também ajuda. E aqueles copos medidores que tem ml, tem a gramatura da farinha ou do açúcar também ajudam muito. Tome cuidado com xícaras e colheres caseiras. Aquela xícara que você usa para tomar o seu café, o seu chá, ela normalmente não tem a medida certa de uma xícara medidora. Aquela xícara medidora tem mais ou menos 240 ml. Então, invista em xícaras e colheres medidoras. Sétima dica, não substitua os ingredientes da receita. Se você quiser fazer um bolo sem glúten e usar sua farinha sem glúten, procure uma receita de bolo sem glúten. Não use uma receita que vai farinha comum e substitua achando que vai dar tudo certo. Não vai. As receitas já estão nas proporções certas para cada ingrediente, para aquele ingrediente específico. E a última dica é, unte muito bem a forma. Unte muito bem o fundo da forma. As laterais nem sempre precisa. Então pode ser com papel manteiga, com spray desmoldante ou até com manteiga e farinha. Se o bolo for de chocolate, unta com manteiga e cacau em pó. Eu costumo colocar um papel manteiga no fundo da forma, eu não unto as laterais e sempre dá certo. Então não se esqueça, leia a receita, separe os ingredientes antes de começar, use ingredientes em temperatura ambiente, pré-aqueça o forno, respeite as medidas da receita, não substitua ingredientes e unte a forma. Tenho certeza que com essas dicas seu bolo nunca mais vai dar errado. Testa lá e depois me conta como foi. Desse jeito, o único jeito do seu bolo dar errado é queimar ele. Espero que
tenha gostado, compartilhe com todos os amigos que fazem bolo e deixe seu joinha. Te vejo na semana que vem.